Estamos ao vivo. Boa tarde, estamos aqui para mais uma entrevista hoje, quinta-feira de agosto, hoje um sol maravilhoso aqui no Rio de Janeiro, em Niterói também, e hoje está o meu entrevistado, né, é uma pessoa, para mim, super especial, né, que é o Roberto Requião, o meu eterno senador. Por que eu digo que ele é meu eterno senador? Porque eu quero falar do porquê me empolgo tanto com este político brasileiro, independente do partido que ele esteja ou que ele pertença. Sabe? Porque nem sempre o político está à altura de um partido ou vice-versa. Nem sempre aquele partido está à altura de um personagem político. Isso é que eu penso, eu já estou falando aqui bem claramente, né? Mas por que eu dou uma especial atenção e tenho tanta estima pelo Roberto Requião? Olha, isso tudo começou, essa paixão, desculpe falar, senador, começa em 2008, quando havia um alvoroço assim enorme, né, no mundo inteiro, porque o planeta parecia que ia pegar fogo. Mas não era questão climática, né? Era questão de economia, porque pelo menos lá na Wall Street, né, estava havendo um reboliço total, uma bancarrota com a falência do Lehman Brothers, né? Uma instituição de 158 anos, né? E aí, outra coisa, que foi chamado também nesse momento, né? A crise do subprime, quando aquelas compras todas que foram feitas de apartamentos, de casas, ou seja, compras imobiliárias, as pessoas não tiveram mais condição de pagar. Então, aí começou a pirâmide, né, a ruir, não é isso? E aí todo mundo queria saber o que estava acontecendo, o que ia acontecer no Brasil, principalmente no Brasil, no governo Lula. Se está acontecendo lá na matriz, né? Imagina o que vai acontecer aqui, na província, na colônia, né? Como eu costumo chamar. Então, de repente, eu ouvi falar num seminário importantíssimo, internacional, que ia acontecer em Curitiba. Olha, eu não pensei duas vezes. Esse seminário estava sendo organizado pelo Roberto Requião e junto com o Beto Almeida, o jornalista que eu respeitava muito, respeito até hoje, né? Ele era jornalista de um programa chamado Brasil Nação. Então, assim, dessa cepa nacionalista da melhor qualidade. E então, o que eu fiz? Embarquei de avião, não, mas não fui de avião, fui de ônibus. Amanheci lá e já fui direto. Então, era um seminário assim de uma qualidade ímpar, com as pessoas mais fabulosas. Depois o Requião pode até falar um pouquinho sobre isso, né? Então, eu queria já agora voltar para o Requião, que tem uma vida política absolutamente rica, porque ele vai de prefeito, depois governador do estado do Paraná, depois senador, mas eu acho que, por exemplo, a atuação numa prefeitura é um negócio muito interessante. Eu queria que ele começasse a falar a partir da prefeitura de Curitiba, porque Curitiba é uma cidade que sempre foi muito bem organizada, né? Teve um cara lá, agora eu estou me esquecendo o nome, e que ele fez um plano diretor para Curitiba, que na época foi muito famoso. Eu não sei se foi na época do Requião. Então, eu quero ouvi-lo. Senador, com a palavra. Helena, tudo bem? Helena, o seminário que nós fizemos em Curitiba, naquela crise, na quebradeira do Lehman Brothers, do subprime, da dificuldade norte-americana, foi organizada por mim, pelo Beto, o Beto participou, o Carlos Lessa, o Dark Foster. Nós trouxemos gente do mundo inteiro para falar. Vieram economistas da Rússia, da China, dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra. Foi um simpósio
maravilhoso para aquele momento, no sentido de a gente entender o que acontecia. E o que acontecia, desde aquela época, era o domínio do capital financeiro sobre a economia do mundo. A atividade produtiva, que explorou tanto o trabalho no capitalismo, desapareceu. O capital financeiro comandando tudo, o capital vadio, que vive de juros e desesperadamente, desde aquela época ou antes dela até hoje, tenta tomar conta de empresas públicas monopolistas, estatais, para ganhar verdadeiras fortunas praticamente sem investir, sem criar rigorosamente nada. Foi um seminário maravilhoso e eu lembro que você realmente esteve por aqui. Quem sou eu, Helena? Você já falou de mim aí. Eu sou um mestiço brasileiro. Eu sou descendente de índio, de negro, e sou descendente de europeu. Eu sou descendente de português, de espanhol, de inglês, de italiano. E a minha família veio do Nordeste, aqui para o sul do Brasil. Eu tenho um avô, pai da minha mãe, Requião, que é baiano, nascido em Salvador. E o pai do meu pai, que é o Wallace de Melo e Silva, nasceu em Divina Pastora, em Sergipe, que era parte de Laranjeiras, no Sergipe, lá atrás. Nós viemos para o sul. O meu bisavô, chamava-se Justiniano de Melo e Silva, fundou o primeiro partido socialista do Brasil, no dia seguinte da proclamação da República. Então, eu sou filho e neto de militantes políticos, de pessoas que achavam que a transformação da sociedade para favorecer as pessoas e procurar justiça social era extraordinariamente mais importante do que a busca pessoal do enriquecimento. Fui formado nesse clima. Meu pai era médico. Segunda, terça e quarta-feira ele trabalhava de graça. Ele cobrava quinta, sexta e sábado, às vezes, com o consultório aberto, porque ele achava que a medicina era uma missão. E eu entrei na política por isso, me preparei para entrar por isso. Fui candidato a prefeito de Curitiba contra o Jaime Lerner, que foi um prefeito interessantíssimo. Ele não tinha sensibilidade social, mas ele tinha uma visão urbana muito interessante. Ele construiu coisas, no sentido do planejamento da organização da cidade, extraordinariamente positivas. Mas como é que eu fui candidato, Helena? Quando eu resolvi ser candidato, eu estava terminando o meu curso de Direito e Jornalismo. Estudei jornalismo na Faculdade Católica, Direito na Federal. E eu me matriculei na Fundação Getúlio Vargas, num curso de planejamento urbano, para me preparar para futuramente poder disputar uma prefeitura de Curitiba. Quando eu terminei o curso, eu pus uma mochila nas costas e fui viajar pelo mundo para conhecer as cidades bem administradas. Eu fui para a Inglaterra conhecer as New Towns, as novas cidades posteriores à guerra. Eu fui conhecer a primeira cidade linear do mundo, a cidade de Sória, na Espanha. Conheci Bolonha e Ferrara, que tinham administrações participativas muito interessantes. Roma tinha uma administração, à época, famosa no mundo inteiro. E cidades bem administradas na própria União Soviética. Eu me preparei para ser prefeito, me candidatei e consegui ganhar uma eleição aqui do Jaime Lerner, que era o ídolo da direita brasileira. Então, comecei a minha vida como prefeito e fiz uma prefeitura extremamente popular, voltada para as pessoas, para o emprego, para a saúde, para a educação, e com programas populares bem claros, incorporando a população inteira, porque o Jaime tinha embelezado o centro da cidade. Não foi mal isso, foi bacana, mas a periferia estava abandonada, as pessoas não eram levadas em consideração. E eu joguei isso tudo para frente. Foi um sucesso tão grande que a Folha de São Paulo, tem aquele Datafolha, me colocou como prefeito mais popular do Brasil. E essa perspectiva me possibilitou a condição de ser candidato a governador e ganhar a eleição aqui no Paraná. Fui governador por 3 vezes, fui senador por 2 vezes, e no Senado eu fui presidente, co-presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano lá em Bruxelas. Daí entendi toda essa discussão sobre o liberalismo econômico que
está desgraçando o mundo, essas políticas abertas que marginalizam e não consideram o povo, essas loucuras todas que são feitas. E, desta forma, a minha formação política se constituiu. Eu faço política com o desejo de contribuir com a mudança da vida do mundo e das pessoas. Quem só pensa em ganhar dinheiro, Helena, pode conseguir um enterro bonito na avenida principal de um cemitério, mas nunca deixará uma coisa positiva como os meus avós deixaram para mim, uma construção ideológica, uma visão do mundo que se assemelha muito hoje com a visão do Papa Francisco. Nós temos que superar esse domínio absoluto do capital financeiro sobre as pessoas, sobre as economias. Os países têm que pensar na sua segurança nacional e essa história da globalização está desgraçando o planeta. Mas hoje temos aí perspectivas, né? O BRICS foi uma perspectiva para sairmos do jugo da moeda norte-americana. E eu tenho uma paixão especial pelos Estados Unidos, não pelo capital americano vadio, que não produz nada e explora tudo. Mas nós estamos num caminho muito interessante nesse mundo em que vivemos hoje. Eu sou um militante político, governador 3 vezes, senador 2 vezes, presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, prefeito de Curitiba, deputado estadual. É a minha carreira, sempre feita com muita energia, de uma forma muito afirmativa, sem jogar dinheiro que eu não tenho em processos eleitorais e com muito sucesso. Agora tenho perdido algumas eleições. Por que eu perdi? Porque o Paraná está dominado totalmente pelo capital financeiro. A imprensa não abre espaço mais para ninguém, está a serviço do capital financeiro que manda no governo. E eu resolvi apoiar o PT. Eu era do PMDB na época, insatisfeito com o PMDB, com o Meirelles, aquela coisa toda, mas resolvi brigar contra o impeachment da Dilma, que é uma mulher séria, mas eu era crítico dos erros econômicos da Dilma no plenário do Senado. Quando eu vi aquela ponte para o futuro, escrita pelo Marcos Lisboa, que é o preceptor do Haddad, de um liberalismo totalmente estúpido, eu parti para a defesa da Dilma e a defesa do PT. E nessa última eleição, embora eu já estivesse fora do governo e nessa militância internacional há 12 anos, eu resolvi disputar a eleição para ajudar o Lula e livrar o Brasil do Bolsonaro. Entrei nesse processo sabendo que era quase impossível ganhar, mas eu queria simplesmente, com a minha participação, garantir ou ajudar a vitória do Lula e a derrota do liberalismo tolo do Guedes e do Bolsonaro, que desgraçam o Brasil até hoje. Mas parece que alguma coisa não mudou. Ganhamos a eleição, mas o liberalismo econômico continua um dos eixos do governo. Eu vejo aí a reforma tributária como uma espécie de condição de contenção de despesas perfumada, feita por um cozinheiro gourmet. Mas nós estamos na mesma política. E aqui no Paraná nós ganhamos a eleição para o Lula. Não de forma absoluta, mas garantimos um crescimento extraordinário na votação do PT. Mas hoje o PT, com o seu silêncio ou uma participação concreta, apoia tudo aquilo que nós combatemos. Um pedágio que é considerado um roubo ao longo dos últimos 25 anos tem o apoio do Lula hoje. A venda da Copel foi feita sem que o BNDES, que é um dos nossos sócios, participasse da nossa defesa da Copel pública, sem que o Lula revogasse um decreto do Bolsonaro que viabilizava a privatização, que era impossível, inclusive a juízo do Tribunal de Contas. Então, nós estamos numa situação de uma certa decepção com a vitória que tivemos. Agora, eu diria a você que, em relação a uma tragédia bolsonarista, o governo do Lula é excepcionalmente melhor, mas eu tenho contrariedades muito claras sobre o que está acontecendo no Brasil e no Paraná. Olha só, senador, eu tenho uma amiga que está morando em Portugal e ela fez uma série de perguntas aí, questionamentos.
Então, eu vou passar esta indagação, ou essa inquietude dela para o senhor. Ela diz: o que houve com o Requião? Sumiu depois de entrar no PT. Lula e Gleisi usam essa tática há tempos. Atrai estrelas que brilham em outros partidos para depois apagá-las. Aconteceu com Luiz Alfredo Salomão, com Freixo, etc. É só lembrar, o PDT cansou de convidar o Requião e ele quase balançou. Deveria ter ido, pois o PDT é mais a cara dele ideologicamente. E aí lá ele teria um super espaço. Eu acho que ainda é tempo, ela diz, né? Então, mas ela continua depois a falar. Eu não sei se eu paro por aí, depois vejo o resto. Vamos até aí, o que o senador tem a dizer, porque depois ela até faz uma pergunta direta aí sobre um parente dela. Mas vamos lá, senador. O PDT no Paraná apoiava o Jaime Lerner, a quem eu me contrapunha pela falta de preocupação social. Eu já disse que ele fez coisas interessantes como planejador urbano e arquiteto em Curitiba, mas a preocupação social não existia. Então, eu derrotei o PDT no Paraná quando me elegi prefeito. E eu entrei nesse jogo para livrar o Brasil do Bolsonaro. O Ciro Gomes jogou muito mal a sua introdução nessa recente eleição presidencial. Com fígado, com ódio. Eu acho até interessante escutar o Ciro hoje, porque algumas coisas que ele diz são críticas pertinentes, mas não se faz política com fígado. Na minha visão, o Lula teria a possibilidade de fazer no Brasil uma mudança aristotélica. O Aristóteles deve ser um parente remoto seu lá atrás, avô, bisavô. Pois muito bem, o que é a política aristotélica? É uma política equilibrada. O ato meio e o ato eficiente, sem arroubos pela esquerda que possam tornar um governo insustentável, nem a covardia de uma aliança pela direita, que é uma traição ao povo. Aquilo que é possível, que é sustentável, e que abra uma perspectiva, como gostaria o velho Oliveira Viana, esse gênio da raça brasileira, de que a discussão aberta no Brasil dê a possibilidade do povo, num processo eleitoral contínuo, de ir mudando as coisas, com a liberação da imprensa, com a discussão aberta e tudo isso. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que eu fiz o que tinha que fazer, e, embora com alguns aborrecimentos hoje, eu faria exatamente a mesma coisa de novo. Porque importante para mim é o Brasil, e na mão do Bolsonaro a desgraça seria excepcionalmente insustentável. Aí ela continua dizendo que a neta do Brizola, Juliana, é uma ótima política, deputada, e que vale a pena somar com ela e com seu irmão mais velho, Brizola Neto, o Carlito. E o outro mais novo, Leonelzinho, fez esse mesmo trajeto rumo ao desaparecimento. Saiu do PDT para ficar no PT na sombra. E aí ela fala que ela é filha do Luiz Toledo Machado, um sociólogo de São Paulo, que era seu parceiro, Requião, na Frente pela Soberania. Uhum. Você se lembra dele? Recomendo a nossa amiga que mora em Portugal que faça um passeio à Ruda dos Vinhos e vá comer um bacalhau famoso ali pertinho de Lisboa. Tá bom. Mas foi a contribuição dela e o pensamento dela, né? Depois eu tenho aqui também do Milton Temer, mas daqui a pouco eu volto. Agora, como senador da República, eu queria ouvi-lo assim, dos seus principais projetos e ainda sobre a dívida pública. Qual foi a tua atuação em relação à dívida pública, com esses juros tão sufocantes, né? Cada período governamental a dívida cresce, né? E os juros se tornam maiores ainda, nos sufocam mais, né? E ninguém mais discute essa questão, interessante. E eu gostaria de saber o que o senhor pensa, quais as propostas seria para resolver essa questão. E outra contradição que eu gostaria de apontar agora é que há um silêncio sepulcral até da mídia, de todo mundo.
e que não se propaga, não se diz, não se discute que os Estados Unidos devem muito mais do que o Brasil, né? E isso parece que não tem reflexo na sua liderança mundial e nem impacta nas suas contas públicas, né? Ele continua com o mesmo poderio. Então, eu queria ouvi-lo a esse respeito. Helena, se me chama a colação. Vamos lá. Eu fiz oposição ao governo do Meirelles. O Meirelles mandava na economia. Era uma tolice aquilo. Os juros têm sido altíssimos, mesmo nos governos do PT. Subiram a níveis estratosféricos. Quem que propôs o Banco Central independente, Helena? É uma proposta do Haddad. Na sua campanha presidente da República, ele, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, mudou o programa do PT, se colocando de uma forma favorável à independência do Banco Central. No Congresso Nacional, quem propôs a independência foi o Renan Calheiros. Eu era senador naquela época, eu, o Lindbergh e alguns companheiros nos opusemos e bloqueamos aquilo. Nós saímos e ficou implantada, com amplo apoio, esse raio dessa independência do Banco Central. Helena, se você, que é uma menina aí de 40 e poucos anos, aproveita a poupança da vida, vamos dizer que você tem aí uns 80, os 100 mil reais, você resolve aplicar. Se aplica numa caderneta de poupança. A caderneta de poupança vai te pagar uma miséria, sei lá quanto, 4%, 5%. O banco pega esse dinheiro e aplica 13,25%, porque agora baixou de 75 para 25 com o seu dinheiro. Quem vai pagar? O Estado. Não tem nenhum sentido o juro brasileiro. No Congresso Nacional, eu não me lembro se eu estava lá ou foi antes de eu chegar, se votou a auditoria da dívida pública. O Senado votou a favor, a Câmara votou a favor. Ao invés de ser feita a auditoria, a presidenta Dilma, para evitar atritos com o mercado financeiro, com os exploradores do Brasil e do mundo, vetou. Nós tínhamos que auditar a dívida pública e acabar com essa Banco Central independente que sacrifica a gente com juros rigorosamente absurdos. Hoje, o principal inimigo do desenvolvimento brasileiro é o Banco Central. Mas eu quero deixar claro que lá atrás, ele, embora não fosse independente, foi tratado também de uma forma absurda, com juros absurdos nas mãos de governos ligados ao nosso grupo de hoje, que é o grupo do Lula na presidência da República. Eu espero que esse pessoal tenha amadurecido. Mas quando eu vejo o projeto de reforma tributária e tudo mais, eu percebo que não. O Haddad vai para a televisão e diz: não queremos dinheiro público em investimentos. Helena, o dinheiro público é fundamental para a retomada do desenvolvimento. Nos Estados Unidos, no New Deal, com o Roosevelt, foi assim. No Japão, o Estado se aliou ao Keidanren para impulsionar com dinheiro público grandes empresas. A China faz isso, o mundo faz isso. Então, esta lenda de levantar juro para corrigir o processo inflacionário é uma bobagem absoluta, mas é uma bobagem cantada em prosa e verso pelos economistas das redes de televisão, das Globos e tudo mais. Por isso que eu desapareço da política brasileira. Estou conversando com você aqui, vamos ter uma audiência boa. Acho que, inclusive, você está também nos meus meios aqui, se o meu pessoal acordou e pôs. Não sei se não estão dormindo até essa hora, mas na Globo e nesses meios de comunicação jamais estão a serviço do capital financeiro, que explora o Brasil e o mundo, levando em desconsideração os desejos das pessoas, das populações. E isso que está acontecendo com o PT, no Paraná. O Lula, na campanha, comigo, dizia: vamos acabar com o roubo do pedágio. Ele, de repente, aparece junto com o governador Ratinho, assumindo como governo federal um novo pedágio que é exatamente igual ao anterior. E agora não disseram rigorosamente nada para evitar a venda da Copel, Companhia Paranaense de Energia Elétrica, que é a melhor empresa de energia do Brasil. Quando eu fui governador, Helena, eu construí 3 usinas hidrelétricas. E naquela crise de 2008, 2009, você falou que o Lehman Brothers quebrou,
Eu mantive a tarifa de energia mais barata do país, garantindo com isso que as fábricas não tivessem que demitir pessoas, garantindo um nível de emprego fantástico com carteira assinada. Foi um sucesso isso tudo. Mas eles não estão na contramão de tudo isso. E parece que nós temos um pacto. Tá? O governo do Grande Pacto Nacional é um governo que só não entra no Pacto Nacional os interesses verdadeiros do Brasil. Nós estamos vendo a consolidação do social-liberalismo. 3 refeições por dia para o povo. Mas o que mais além disso? É claro que isso é importante. Se o povo está com fome, a gente tem que dar um jeito nisso como governo. Mas e o resto? Como é que fica? E o Paraná? Não, é a governabilidade, a sustentabilidade do governo. O presidente precisa dos votos do PSD. Então, vem aqui, me entrega a Copel, entrega o pedágio, vai para Itaipu, nomeia o diretor financeiro de Itaipu, que é o mais importante, indicado pelo PSD, pelo Kassab e pelo governador. O que aconteceu com o PT depois do governo? PT não, digo, o governo e o Lula. Porque o Lula tem um discurso porreta, Helena. O discurso dele é empolgante, mas é uma narrativa. A prática do governo não está correspondendo ao discurso. Isso é muito ruim. Isso me deixa muito chateado, desesperançado, mas não me tira da luta, não. Enquanto eu tiver energia... sou menino ainda, né? Eu tenho só 82 anos. Tenho mais 40 anos de vida útil. Ótimo. Requião, olha só, Milton Temer vai falar alguma coisa para você agora. Nome importante das forças progressistas desse país. Eu não posso estar presente nessa conversa, mas gostaria de enviar uma pergunta. E essa pergunta é a seguinte: que avaliação você faz entre o que eu, pelo menos, constato entre contradição do discurso, da retórica de Lula, por vezes radical e convocatória, com a composição da sua equipe de governo e sua política de aliança, que são exatamente com os políticos que negam essa retórica. O que está por trás disso? Como é que você lê isso, se é que você concorda? Um grande abraço do seu antigo parceiro de luta no Congresso, hoje retirado, Milton Temer. Milton, tua pergunta é boa. O discurso do Lula é bom, mas é uma narrativa de manutenção da base progressista de apoio. A composição do governo é terrível. O que a Petrobras está fazendo é indesculpável. Em determinados momentos, até o PPI colocava a gasolina mais baixa do que estão vendendo. Ela continua, a Petrobras, trabalhando para os acionistas. 67% dos acionistas da Petrobras são privados e foram privatizadas as ações pelo Fernando Henrique e depois pelo Lula. 40% de 67% estão na Bolsa de Nova York. 1 litro de gasolina, Temer, tirado do nosso solo e produzido nas nossas refinarias, custa R$1. Vai numa bomba, você paga... Enchi o tanque agora há pouco do meu Jeep aqui, paguei R$ 5,89. Não tem cabimento, Temer. A narrativa é uma, a prática é outra. O tal do ministro das Minas, ele é um delegado de polícia de Minas Gerais, defendendo a privatização da Eletrobras. O comportamento do governo agora em relação à privatização da Copel, a melhor empresa energética do Brasil. Uma maravilha de empresa nossa, está sendo privatizada amanhã, depois da manhã. Não tem cabimento algum. E o governo quieto, não há um pio do Lula. Há uma complacência silenciosa e um apoio à privatização. É o tal do liberalismo social. Eles imaginam, vamos ser administradores disso tudo. Nós teremos a Golden Share e a maioria nas ações ordinárias, mas nem isso tem mais. No nosso caso aqui, a Copel foi para o Beleléu, o governo vendeu as ações, é privada agora. Não tem nenhum cabimento isso. Há uma desconformidade absoluta entre a narrativa e o exercício. Essa é a tal frente ampla, a frente da esperança, que, para mim, se transformou na frente da desesperança. O discurso do Lula continua bom, porreta.
Temer, a política internacional do Brasil não é má, é boa, tem elogiado. Nós não podemos admitir mais o domínio absoluto do dólar comandando a economia do mundo, mas a prática nossa não diz respeito algum à narrativa do Lula e ao seu maravilhoso discurso. É isso que nos desorienta, Temer. É a minha opinião. Espera aí que eu estava procurando aqui outra pergunta, mas depois eu volto a ela. Era a pergunta da Ângela. Ela quer saber o seguinte: se você, o senador, não apoiou o Ciro Gomes por divergir do projeto explicitado no livro, que ele tem um livro que ele explicita o projeto dele, o Projeto Brasil, ou porque, como os petistas propagandearam, acha que o Ciro seja um louco? A pergunta está muito mal elaborada. É uma pergunta safada, Helena. Eu não apoiei o Ciro Gomes porque ele não ia ganhar eleição alguma. E eu, ao invés de ajudar o Lula a derrotar o Bolsonaro e depositar a minha esperança no que ele podia fazer, estaria colaborando para a manutenção do Guedes, do liberalismo econômico e do Ciro no Brasil. Nem mais nem menos do que isso. Não tem nada de livro, nem coisa alguma. O Ciro faz afirmações corretas na crítica, mas que, na prática, são inviabilizáveis. E ele se colocou muito no desaforo contra o Lula. Construiu mal a campanha. Mas eu acho que hoje presta uma boa colaboração na crítica. Algumas críticas que ele faz são pertinentes, embora não tenham muita adequação às possibilidades reais, aristotélicas, como eu disse, ato meio, ato eficiente, sem a temeridade que leva à derrota e sem a covardia que leva à rendição ao capital financeiro. Eu acho importante a participação do Ciro. Até estou seguindo o Ciro na internet agora. Já seguia. Então, o Ciro também pode ser protagonista ainda, né, em algum momento. Claro que pode e deve ser protagonista. E deve, né? Mas é interessantíssima. Agora, olha só, uma pergunta do Marcos Arruda, do Instituto Pax e Rede Jubileu Sul. A pergunta ao Raquel é o seguinte: você é um dos raros políticos que tem analisado a importância do governo federal enfrentar o sobreendividamento público de forma radical. A história do endividamento público do Brasil é cheia de irregularidades e tem uma parcela claramente ilegal, como mostrou a CPI da dívida em 2010, que apontou graves indícios de ilegalidade e ilegitimidade. O Ministério Público Federal ficou de apurá-las. Você acha possível o governo Lula ter a coragem de confrontar esse problema? Espera aí, acho que tem mais coisas. Confrontar o problema desse sobreendividamento público através de uma auditoria? Que argumentos faltam para que o atual governo se convença de que a racionalidade econômica aponta para a auditoria como única solução para capitalizar o governo e viabilizar o pagamento da dívida histórica para com o povo brasileiro? Dois exemplos que deram certo: o do governo Vargas, em 1931, e o governo Rafael Correa, do Equador, em 2008. O Congresso já votou a auditoria da dívida pública e a Dilma Rousseff vetou o projeto. Quando o governo faz essa reforma fiscal, esse negócio todo, ele está consagrando a sacralidade da dívida pública. Não tem cabimento isso. É um acordão que levou à composição do governo de hoje. Não tem esperança nenhuma que o governo Lula faça isso, mas podia ter alguns avanços, pelo menos abrir a discussão sobre isso. Eu, por exemplo, estou discutindo isso, estou totalmente marginalizado dessa discussão. Na campanha eleitoral era uma maravilha. O Lula me elogiava nos debates nacionais. O Requião é uma verdadeira conquista do PT, as suas posições nacionalistas e tal. Eu fui
totalmente esquecido. E algum idiota pergunta: quem quer um cargo? Para que eu quero cargo no governo? Eu quero a mudança das estruturas do Brasil. Eu quero participar desse debate. Mas isso não tem sido possível. E o PT está com a voz calada. Aqui na questão da Copel, o PT, o presidente do PT aqui, tem feito o que pode, mas os nossos deputados federais não abrem a boca. Não cobram do Lula a revogação do decreto do Bolsonaro que legalizou a ilegalidade da venda. Por quê? Pela governabilidade. Então, o que acontece é o seguinte: vamos deixar o Paraná se arrebentar na mão de um grupo de pilantras para que o Lula possa garantir uma eleição ou outra de uma bobagem qualquer no Congresso Nacional? Não vejo isso com clareza. O Lula está sem projeto nacional. Ele tinha que ir para a televisão e dizer o que quer do Brasil, o que espera. Essa narrativa bacana e popular, o povo tem que comer 3 vezes por dia, é claro que nós não vamos nos contrariar. Mas um bom senhor de escravos alimentava bem os seus escravos para que não morressem e pudessem trabalhar. Quero perspectiva de crescimento econômico, de processo civilizatório. E nós não vamos, de forma alguma, mudar o Brasil sem a Petrobras na mão do Estado, sem a Eletrobras na mão do Estado, sem o Banco Central vinculado a um projeto nacional de desenvolvimento. Isso tudo passa a ser uma narrativa malandra e eleitoral. Por que eu não posso dizer isso? Então, o Requião quer bater no PT agora. Eu entrei no PT para livrar o Brasil da desgraça e pela crença que eu tinha nesse desenvolvimento intelectual do Lula ao longo de sua vida. Mas eu estou vendo que a tal Frente da Esperança está sabotando tudo isso. Nós estamos tendo um governo que, por bem ou por mal, querendo ou não, está consolidando o liberalismo do Bolsonaro e do Guedes no Brasil. É a consolidação, como já foi no passado. Alguém me disse ontem, um advogado aqui do PT, que defendia a Copel contra a privatização. Nós estamos vendo o governo do FHC 2.0. O FHC tinha privatizado 54 empresas. Daí eu descobri aqui no Paraná CC5, lembra? Contas de brasileiros, de não residentes no Brasil, e denunciamos aquilo. Não aconteceu nada. Nós não fizemos, no governo do Lula, a revisão de uma privatização escandalosa daquela. Agora, não vou dizer que as 54 privatizações foram absurdas. Tinha algumas estruturas privadas que não deviam nunca ter existido. Mas as empresas estratégicas, a pesquisa para prender os ladrões foi interrompida. O delegado Castilho foi para os Estados Unidos procurar o destino do dinheiro, trouxeram de volta para ele não poder trabalhar. Um delegado federal que hoje está aqui no Paraná. Minha gente, esse acordão, para mim, é extremamente impalatável. Impalatável esse acordão. Olha, vamos gravar essa frase aí do Requião, que ela é extremamente importante. Eu tenho uma outra pergunta aqui, do Heitor Silva, para o Requião. O senhor é do Paraná, sede da Itaipu Binacional. Como o senhor vê a importância dessa empresa para o Brasil, para o país, e a privatização do setor elétrico? É o que a gente está discutindo, só que ele fez essa pergunta. Pode acrescentar mais alguma coisa, Requião? Itaipu é uma maravilha. Mas Itaipu devia estar colaborando para baixar o custo da energia no Brasil. Mas com a Eletrobras privada não adianta nada. A Itaipu baixa o custo da energia e a Eletrobras cobra do consumidor o que ela quer. E ela trabalha também com um preço alto em função da necessidade que o Paraguai tem de Itaipu, que é a única fonte verdadeira de renda que o Estado do Paraguai tem. Então, ela tem um lucro fantástico. Itaipu pagou todas as dívidas da sua construção. Então, hoje, ela produz energia num preço razoabilíssimo e está cobrando bem mais caro do que esse preço. Então, está tendo um lucro respeitável, porque o Paraguai precisa desse dinheiro. Está sendo administrada por um conselho de administração que participam os ministros do governo Lula e
distribuindo aqui tratores para municípios. A Itaipu vai defender o meio ambiente, então ela dá um trator para um município, dá um equipamento para um outro, fazendo aquela política rasteira eleitoral no momento do PT, que era feita pelos outros partidos que comandaram o Brasil. Mas a energia é um insumo indispensável em toda a economia. É fundamental para a indústria, é fundamental para o comércio e é fundamental para a melhoria do padrão de vida das pessoas. O Roosevelt, no New Deal, dizia isso. A energia é o consumo fundamental para o crescimento e o desenvolvimento econômico, ela não pode ser privada. Se ela for tomada por um grupo econômico de fundos, eles tentarão, com essa política de lucro a curto prazo, levantar as tarifas mais altas que puderem e ganhar somas incríveis. Isso não tem o menor cabimento. A França tentou uma privatização. Há meses atrás, estatizou tudo de novo, porque o país quebrava dessa forma. A mesma coisa aconteceu na Alemanha. E Londres e Paris estão reestatizando o sistema de água e esgoto. E nós estamos repetindo o erro para que alguns malandros ganhem fortunas e financiem o processo eleitoral para eleger políticos picaretas. É horrível isso, Helena, mas é o que está acontecendo. E o PT está nessa. O PT não, perdoa. O governo do Lula está nessa. Está aqui a Copel, não ouvi uma palavra do Mercadante, no BNDES, que é um dos principais sócios da nossa empresa, contra a privatização. Pelo contrário, o BNDES se recusou a participar da nossa luta em defesa da empresa. Diz que ele era um banco, que ele não perdia nem um tostão com a privatização, que as ações continuavam na mão dele. Disseram isso aos nossos companheiros que foram visitá-los pedir apoio. Então, não é possível. O Haddad e o Alexandre Silveira anteciparam a outorga de 2 usinas hidrelétricas. Tinha uma, o que obriga a Copel a ter um dispêndio de dinheiro e leva à privatização nesse momento. Então, nós estamos vendo a Sorrelfa, o governo, apoiando essa patifaria. E o pessoal diz, que está falando mal do Lula? Não, estou defendendo o Paraná e o Brasil. As pessoas precisam saber o que está acontecendo. Claro! Por que você denuncia? Eu espero que a denúncia acorde o governo. Faça o Lula entender que ele está errado. Os erros estão sendo repetidos. Os mesmos erros de ontem levarão ao mesmo fracasso que nós tivemos no passado. Nós vamos entregar o governo para a extrema-direita numa próxima eleição, pelo fracasso absoluto da repetição de medidas erradas. Olha, eu quero até frisar, voltar um pouquinho o que o senhor falou anteriormente, quer dizer, no governo da Dilma, ela não quis fazer essa... o conchavo foi feito e a dívida pública não foi examinada como deveria, não foi votada. Ela não fez auditoria. Não quis mexer nesse vespeiro. Então, quando é vespeiro... Não quis, ela não fez, ela vetou o projeto. Ela vetou. Então, olha, isso é uma coisa assim que a gente já sabia desde a época, mas que todo mundo depois esquece, né? Essa amnésia que tá sempre acompanhando, né, a política, passa de uma gestão a outra e aí a gente esquece o que aconteceu lá atrás. Por que será essa amnésia? É proposital, claro, né? Não tenho dúvida. Mas por que as pessoas não insistem em falar um pouco do passado e mostrar essas incoerências, essas divergências? Porque isso é fundamental, né? Claro que é fundamental. As pessoas não falam mais porque elas não têm informação. A imprensa não informa, muito pouca gente soube dessas coisas lá atrás e sabe agora. É o esforço que eu estou fazendo uma crítica construtiva, meio desaforada, que é um problema de personalidade, de caráter. Tenho dificuldade de silenciar diante desses absurdos. Mas é o que eu faço. O que o Requião quer? O Requião foi deixado fora do governo, ele não tem um cargo. Para que eu quero cargo no governo, Helena? Eu fui presidente, co-presidente da Eurolat, fui governador 3 vezes, senador 2 vezes,
prefeito da capital, deputado estadual, tudo por eleição, nunca por favor de ninguém. Agora, o senhor falou da Eurolat, eu gostaria que fizesse uma síntese do seu trabalho durante esse período e tudo o que aconteceu, a importância disso. E depois eu queria até fazer uma proposta antes de terminar o programa, porque a gente daqui a pouco já vai para os finalmente. Mas ainda temos um tempinho para falar. Ao invés de te responder, eu vou te contar uma história. Eu marquei uma assembleia da Eurolat na Itália, ia ser em Roma, no Senado, mas estava aquela coisa confusa com o Berlusconi, condenação e tudo isso, e nós fizemos em Versalhes. Versalhes, só! Palácio Vecchio. Maravilha, hein? Palácio Vecchio. Eu presidi a reunião. Era co-presidente, mas presidi a reunião. E, de repente, o cara, eu não me lembro o nome dele, era primeiro-ministro da Itália, faz um discurso violento e diz: imaginem a Rússia e a China entrando agora na Venezuela. Estão se envolvendo no processo de extração de petróleo. A Venezuela é nossa, a América Latina é nossa. Não podemos deixar chineses e russos se envolverem nisso. Eu pedi uma parte e perguntei se ele me concedia a cidadania italiana para me ser dono também um pouco da América Latina. Talvez dono um pouco do Brasil. Foi uma esculhambação generalizada, os venezuelanos se levantaram. Eles tratam isso tudo como uma possibilidade de resolver os seus problemas econômicos originários do fracasso do liberalismo que eles praticam nos seus países, com as riquezas da América Latina. Então é isso. Esse parlamento era uma maneira de estabelecer ligações. Claro que tinha gente muito boa, gente bem intencionada, como tem em toda parte, mas os canalhas estavam lá. Eles queriam tomar conta dos minérios, da água, das terras raras e, fundamentalmente, das empresas públicas monopolistas. A gente brigava com isso, mas tinha gente muito boa também. Eu aprendi muito nessa minha passagem pela Eurolat, Europeu Latino-Americano, 45 países debatendo. Fizemos reuniões no mundo inteiro, nos países do Báltico, Letônia, Estônia, Lituânia. Eu conheci aquilo tudo lá, fazendo assembleias nesses países. Uma visão muito boa do mundo e dos erros que se cometem com o liberalismo econômico. Tem que acabar isso, os países têm que ter independência. Agora, o que eu vejo é que a política externa do Brasil é positiva, o Lula está porreta nisso. Mas, porém, todavia, contudo, internamente, ele continua, através da política econômica, privilegiando o capital financeiro. Isso é ruim. É ruim, o Lula tinha que acordar. Não, é péssimo. É péssimo. É um desacerto, é um erro. Por que cometer novamente erros? E agora aqui já estão me agredindo. Se abre aí a internet, alguns quadros do PT, tem muito quaquá no PT do Paraná, viu? O Requião não pode agredir o PT. Eu não posso falar o que eu penso? Eu não posso tentar corrigir erros? Eu acho que o PT, da base, ele está aqui meio embevecido com a possibilidade de empregos públicos. Eles não abrem a boca mais, porque eles querem botar um companheiro aqui, outro ali, um outro cara importante, assumir um cargo bem remunerado. É ruim isso. Está faltando espírito público. E não é. O partido é uma ferramenta política. Ele tem que servir para mudar o país positivamente. Então, eu acho que o meu papel é esse, é bater duro na crítica para ver se acorda essa gente e se alguma coisa muda. Agora, quando vender a Copel, parece que hoje ou amanhã vão vender, eu vejo que eu estou perdendo tempo, porque eles estão a favor da privatização da energia. Eles que vão ao governo. Tem muita gente no PT que está tão revoltada quanto eu estou, tão indignada quanto eu nesse momento. E o senhor acredita que vai haver articulação com o povo nas ruas, ou seja, reclamando essa reforma agora que está em curso no Congresso? O senhor me fala sobre isso. Veja bem, tecnicamente tem algumas coisas boas, mas essa reforma no Congresso, eles já disseram que não vão taxar os ricos, que não vão discutir isso agora. Essa unificação de tarifas, tecnicamente é interessante, mas quando você unifica, por exemplo, o ISS, você evita que municípios mais pobres possam diminuir o imposto
para conseguir atrair algumas empresas. Isso vai militar em favor das grandes cidades. Então, o cara, por que vai abrir no município de Colombo, aqui da região de Curitiba, de Araucária, uma empresa, se o imposto é o mesmo de Curitiba? Ele fica em Curitiba, que é uma cidade maior, com economia mais elaborada. Tira alguma possibilidade de flexibilização da autonomia na administração de impostos dos municípios. Não sei se isso está certo, acho que está errado. Mas tem coisas interessantes. Mas, na verdade, é a contenção de despesas feitas por um gourmet. Com sal, pimenta, temperos especiais, mas é a mesma coisa. Ela não melhora a vida dos mais pobres e não mexe nos grandes capitais, que têm isenções absurdas. Você veja, a Copel aqui está sendo vendida no Paraná, se não me engano, 4 bilhões e 500 milhões de reais. Você sabe quanto o Estado do Paraná deu orçamentariamente e secretamente de isenção fiscal para as empresas? 17 bilhões. Então, não é nem falta de dinheiro, é trambique. Como diria o Lula nos bons tempos, é maracutaia. E o PT não reclama, o PT governo não reclama. E uma boa parte dos parlamentares não dizem nada. Somos contra, mas não dizem para o Lula revogar o decreto que autorizava a privatização, que ele podia fazer em 30 segundos. E se fosse rápido, em 10. E como se houvesse, como que pode haver essa mobilização independente só no Ela estado é complicada. Hoje Não? ela é complicada. Ela é complicada porque todos nós colocamos na cabeça do povo que a nossa esperança era o Lula que iria tomar iniciativas. Se o governo não se opõe à privatização da Copel, ao pedágio, que é um roubo no Paraná, então o pessoal fica perplexo, não sabe o que dizer. Eu acho que isso pode acontecer na sequência, mas agora há uma anestesia em função da eleição. Então, nós estamos anestesiados, sem vontade para a rua, sem reclamar nada, aceitando passivamente. Sem instrumento de comunicação. Quantas pessoas estamos assistindo aí, Helena? Não posso saber, mas isso não é ao vivo. Geralmente as pessoas não assistem, vão assistindo no seu momento, na sua hora, né? O que a Globo está fazendo nesse horário. Agora, senador, o que o senhor acha da gente fazer aí, tentar, através de deputados federais, etc., que tenham uma compreensão maior, uma união, uma intenção de uma mudança maior nesse país, etc., a gente promover um debate a nível internacional, de repente, tendo como sede o Rio de Janeiro, de repente também Curitiba, ou São Paulo também, e passando de um lugar para outro. E que a gente pudesse... o tema seria essa questão da soberania. E eu sei que aí, no Paraná, esse tema é um tema muito importante, as pessoas têm muito interesse em discutir e abordar sob diversas formas e agitar no que for possível. Helena, eu e o Patrus Ananias constituímos na Câmara e no Senado a Frente Defesa da Soberania Nacional. Eu fui o primeiro presidente. Quando eu saí do Senado, eu fui eleito presidente de honra, mas nunca mais ela se mobilizou. Nós temos a internet, como nós estamos fazendo agora, podemos fazer isso. No mais, tudo demanda de recursos para viagens, hospedagem, auditórios. Eu não tenho nenhum recurso hoje. Eu continuo sendo o ex-governador do Paraná, que mora numa casa onde eu estou conversando com vocês aqui, que eu comprei do BNH há 44 anos, nunca me incomodei com propriedade e com dinheiro, e eu tenho uma aposentadoria do INSS de R$ 3.372 por mês. Então, eu participo de qualquer debate pela internet, eu não tenho condição nem de me deslocar
para a atividade política. Eu não tenho partido, não tenho financiamento, no PT eu sou um estranho no ninho, mas continuo fazendo a crítica e esperando que as pessoas acordem. Olha, mas é muito importante a gente saber que tem alguém disposto ainda a continuar essa luta. Pode ser luta em glória, não importa. Mas a gente não pode entregar os pontos. Concorda comigo? Claro, nunca entregar os pontos. Ainda mais um garoto como eu, de 82 anos, que ainda tenho mais 40 de vida útil. Pois é, então, olha, vamos ver. Eu vou chamar, aliás, aquele dia que nós conversamos, depois eu telefonei para o Beto Almeida. Ele está até no Rio de Janeiro, fazendo uma pesquisa sobre os CIEPs. Não sei se podia divulgar, mas eu já estou divulgando, mas que eu acho importante, porque os CIEPs, eu acho que na época representaram a tomada de poder da questão educacional no Brasil, né? Estava sempre sendo relegada, e o Brizola veio, saiu lá do Sul e veio e disse: não, vamos mostrar que a gente pode ter uma educação de qualidade, e foi de qualidade, realmente. Então, isso também ficou esquecido, então as coisas têm que retomar, têm que retornar ao seu ponto inicial, se elas pararam e pararam mal em algum momento, no tempo e no espaço. Então, eu acho que a gente está aí para isso, né? Para mobilizar e por menos expressão que nós tenhamos, né? Com esses canais, com essa forma agora de fazer, de divulgar e de debater os assuntos, mas a gente continua vivo, né? E vai melhorando, vai azeitando, né? Eu costumo dizer, a gente vai azeitando a máquina, não é o senador. Então... Exatamente isso. Nós estamos vendo, encerrando praticamente a nossa conversa, nós temos uma narrativa progressista e uma realidade que nada tem a ver com ela. Eu vi um número de deputados, somos contra a privatização da Copel. Nenhum foi conversar com o Lula para revogar o decreto. Nenhum esteve no decreto do Bolsonaro que legalizava a ilegalidade. Então, nós estamos vendo uma narrativa, uma conversa mole, mas muito pouca mudança no Brasil. Agora, eu vejo, por exemplo, o Haddad. Eu acho que o Haddad está fazendo uma política parecida com aquela do Marcos Lisboa, que escreveu A Ponte para o Futuro, e que era o presidente do Instituto INSPER, onde ele lecionava em São Paulo. Mas é um cara sério, Helena. O Haddad é incapaz de usar dinheiro público para comprar um hambúrguer numa barraca. Mas ele acredita no liberalismo econômico e não acredita mais no desenvolvimentismo. Eu acho que está tudo errado. Erros absolutos. Agora, não dão espaço para a gente poder influenciar, discutir e opinar. O governo agora é o governo da direita e de alguns petistas adeptos do liberalismo dito social. Vamos dar de comer 3 vezes para o povo um dia. Agora, por enquanto, vamos deixar os ricos como ricos, as grandes empresas sem pagar imposto e o país andando puxado pela narrativa porreta do Lula. Eu não sei se eu termino essa entrevista rindo ou chorando, né? Mas não posso também aqui ficar chorando. Então, eu acho que a gente tem que ainda ter coragem para ver o que sabe. E essa coragem que o senhor tem também nos inspira. O que tem que ser dito, deve ser dito e sempre, não é mesmo? Não importa que as pessoas digam, está contra. Não, a gente não está contra uma pessoa, a gente está a favor de ideias. E se essas pessoas estão impedindo que essas ideias ganhem expressão, então a gente tem que dizer isso. Essas ideias não estão tendo espaço. E deve haver esse espaço, tem que cobrar esse espaço. Somos heréticos na visão deles. Mas eu lembro do Ortega y Gasset, que dizia também Cristo foi herege. E hoje, uma boa parte do mundo segue os seus princípios e a sua orientação. Mas na época ele era herege. Era quem se opunha
o apedrejamento da Madalena. Então, ela tem que continuar falando e tentar construir alguma coisa de positiva no mundo e dar um sentido às nossas vidas, que não seja esse desespero dessa gente desesperadamente atrás de um carguinho público. Para quê? Para nada. Olha só, tem uma última pergunta aqui, antes da gente encerrar o programa, que é do Celso. O senhor tem vontade de voltar a disputar o governo do Paraná? Eu sou um militante da política. Eu tenho vontade de participar aonde eu tiver uma contribuição positiva. Eu já fui governador 3 vezes. Conheço as limitações do governo. Eu fiz um governo excelente. Eu saí com 83% de apoio da população. Mas eu sei o que você não pode fazer. Você não tem as possibilidades do governo federal. Você não tem acesso a modificações econômicas. Eu farei tudo o que eu achar que, de minha parte, significará uma contribuição positiva para a história da política brasileira e para a minha própria história. Muito bem, senador. Não desanime, conte comigo. Um quadro insignificante, mas estamos aqui, né? Não vamos perder esse elan, custe o que custar. Então, agradeço muitíssimo. Eu queria que as pessoas entrassem no nosso site para ver. Eu fiz uma... isso foi quando a Taba foi criada, né? Que eu falei sobre o Requião, e ele como nosso patrono, mas depois não sei por que saiu do ar, não entendi muito bem, e agora vai voltar, vai ter lá o que eu escrevi sobre o Requião, assim, meio no estilo cordel, eu digo que é estilo cordel. E é sobre essa pessoa que eu tanto admiro e que quero ver atuando, porque a gente só vê falar em pessoas que morreram. Então, quem está vivo tem que atuar, não pode deixar a peteca cair, não é mesmo? Porque senão morre. O que mais acontece agora é que fulano morreu, ciclano, beltrano, todo mundo morrendo, e os jovens também, horrores, um monte de jovens. Então, como é que é isso? Vamos viver, e viver a vida é luta, não é mesmo? É luta. Muito obrigado, senador, mais uma vez, e agradeço também a participação de todos. E vamos que vamos, hein? Allahu Akbar.